Olá meus amigos e irmãos, essa é uma mensagem que nos mostra as faces de Cristo, uma mensagem impactante, de um jeito que você nunca ouviu. Escutem até o final. Estamos vivendo nos últimos dias da história nessa terra, fiquemos atentos ao pastor Gabriel. Vejam que bela mensagem para os que aguardam ver a face de Cristo em seu pleno resplendor, e todo o crédito ao pastor Gabriel e à igreja de Botafogo, por tão bela mensagem. Já se inscreva em nosso canal, @Pregadores Adventistas. Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento nós temos cerca de cinco vezes onde aparece a expressão rosto ou face de Jesus, e dentro desse contexto tem sempre uma ocasião muito especial, e é sobre essa ocasião especial onde a face de Jesus aparece de alguma maneira que eu quero tirar aqui 5 lições para a gente poder trabalhar nessa manhã. A primeira é a face resplandecente. Eu convido você a irmos juntos em Mateus capítulo 17, versos de 1 a 3. Um texto muito conhecido, que vai falar do Monte da Transfiguração, quando Jesus chama Pedro, João e Tiago consigo, e Jesus vai fazer algo muito interessante e importante naquele momento. Ele vai para poder orar, ele vai para poder falar com o Pai. Mateus capítulo 17, versos de 1 a 3 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. É interessante alguns detalhes que Mateus vai trazer. Ele diz que o rosto de Jesus brilhou, resplandeceu. A sua face resplandeceu, uma face resplandente, uma face que brilha, um vislumbre da glória de Deus. Jesus se retira para poder orar. Ali Pedro, João e Tiago conseguem ter uma noção, um flash da glória manifestada de Deus através de Jesus, a glória futura. Em sua segunda carta, Pedro, no capítulo 1, verso 16 a 18, ele vai falar dessa manifestação da glória de Deus, que ele foi uma testemunha ocular, e que ele viu de fato a manifestação da glória de Deus ali naquele momento. 2 personagens aparecem nesse contexto: Moisés e Elias. Moisés, o maior legislador; Elias, o maior profeta. Moisés morreu, mas foi ressuscitado por Jesus. Elias não viu a morte. Aqui uma cena clara daquilo que vai acontecer no tempo do fim, quando Jesus voltar. Aqueles que não vão passar pela morte serão ressuscitados pelo nosso Salvador, mas aqueles que ainda que morreram, mas morreram em Cristo, serão ressuscitados quando Ele voltar. Mas o que Moisés e Elias foram fazer naquele momento onde a glória de Deus é manifestada e a face de Jesus, ela se resplandece? Mateus não diz o que eles conversaram, mas outro evangelista, Lucas, ele vai dizer qual foi o assunto que levou Moisés e Elias a aparecerem naquele momento. Vamos em Lucas capítulo 9, por favor, versículo 29. Lucas, capítulo 9. Podemos pegar aqui a partir do verso 29 e 30. Isso. E diz assim, Lucas 9, 29, 30 e 31. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias aparecem ali e vão falar um assunto importantíssimo para Cristo, a sua partida. A palavra partida no grego significa êxodo. Era uma jornada que Cristo iria enfrentar. E você sabe qual é essa jornada? É a jornada da cruz.
Ele está indo para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai encontrar a injustiça. Em Jerusalém, na sua partida, no seu caminho até o Calvário, até o Gólgota, ele vai encontrar pessoas que vão negá-lo, que vão bater nele. No seu êxodo rumo a Jerusalém, ele vai encontrar alguns desafios na sua vida. Moisés e Elias vão ali para poder fortalecer o mestre e dizer assim: Jesus, você precisa cumprir, para que tudo que aconteceu antes do Senhor e o que vai acontecer depois tenha sentido, tenha valor. Moisés e Elias vão ali para fortalecer a Cristo, aqueles dois que enfrentaram grandes desafios na vida, que guiaram o povo, que sofreram pelo povo. O próprio Elias, que sofreu até uma certa depressão, mas que sentiu a mão de Deus ali o auxiliando. Agora ele aparece ali e diz para Cristo: precisa seguir o plano, precisa cumprir aquilo que foi estabelecido. E quando eu penso no êxodo de Cristo, o êxodo de Jesus, que é uma jornada através do desconhecido, eu penso que nós também temos os nossos êxodos. A nossa vida é uma contínua jornada através do desconhecido. Quantas vezes está tudo bem e você recebe uma notícia, um telefonema de algum parente que morreu, que faleceu, que descansou? Quantas vezes recebemos talvez ou sabemos de um diagnóstico terrível, uma doença infeliz? A luta constante contra algo que talvez você ainda não conseguiu vencer. A traição que talvez a gente confiou em algumas pessoas e de repente essa confiança é traída, é desfeita. A morte de um sonho. Esses são os êxodos que nós enfrentamos na nossa vida, e Cristo estava na jornada também enfrentando o seu êxodo. O Salvador do mundo seria rejeitado, o Salvador do mundo não seria compreendido. Nos nossos êxodos, muitas vezes, nós recebemos golpes, somos colocados frente a frente com as nossas fraquezas e com as nossas finitudes. Mas o que a face resplandecente de Jesus nos ensina? Duas coisas. A face resplandecente de Jesus é um convite à oração e à coragem para prosseguir. Mais do que o aspecto físico, é a lição que essa face ela vai nos ensinar. Jesus se retira para a sala de oração. Ele nos convoca para o refúgio da prece, para a devoção, para a dependência. Jesus aqui no Monte da Transfiguração nos chama para a coragem, para receber poder do alto, para enfrentar a jornada através do desconhecido. Nós estamos iniciando um ano, e a gente vai fazendo alguns votos, algumas promessas, alguns compromissos, vamos firmando alguns compromissos na nossa jornada, mas eu quero dizer para você, nessa sua jornada, na nossa jornada, em busca, através do desconhecido, que você busque a face resplandecente de Cristo, e essa face vai convidar você para a oração e para a coragem, para a devoção pessoal, para o encontro pessoal com Ele. Quando Ele sobe, encontra o Pai, a face dele resplandece, e Ele desce cheio de poder, para poder enfrentar aquilo que Ele nem sabia como seria. Não dê uma de super-herói. Antes de enfrentar o desconhecido, faça uma visita constante à sala da audiência de Deus, através da oração, e tenha coragem para poder prosseguir. Jesus avança, ele segue o seu caminho, porque ele sabe que Deus estava com ele. Na decisão rumo ao desconhecido, se apegue em oração e ouça Deus falar. Aqui no Monte da Transfiguração, Jesus ele tem uma clareza, uma certeza da condução do Pai, que o Pai está guiando a sua vida, está guiando o seu ministério, está guiando a sua missão.
Precisamos nos refugiar na sala da audiência de Deus. A face resplandecente de Jesus é uma convocação para uma vida de comunhão. Hoje é o 11º dia do ano. E Jesus chama você para uma vida de comunhão, para uma vida de oração. Não são orações distantes, não são orações que oscilam. É uma vida de oração. É o tempo todo em oração, é o tempo todo em comunhão. É aí que nós somos transformados. Isso aconteceu com o nosso mestre. Essa é a lição da primeira face, a face resplandecente de Cristo. Mas tem uma segunda face, a face determinada de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 51. E diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante, ou no seu rosto, na sua face, a intrépida resolução de ir para onde? Para Jerusalém. As pessoas olhavam no rosto de Cristo e falavam assim: ele tem um objetivo, ele tem um foco, ele está determinado a fazer algo, ele está indo para Jerusalém, e em Jerusalém ele iria encontrar a cruz. Aí tem uma expressão muito interessante, que é a prosopon, face, rosto, que dá um sentido de alguém que olhou um alvo e disse assim: é para lá que eu vou, e aconteça o que acontecer, eu não vou perder o foco. Olharam para o rosto de Cristo, para a face de Cristo, e viram alguém determinado. Dias sombrios à frente de Jesus. A oposição vai aumentar, a rejeição será constante, mas ele está determinado. Nesse ponto aqui de Lucas 9:51, é o divisor de águas. Aqui a chave vai ser virada, porque logo em seguida você vai ver que os samaritanos vão recusar a presença de Cristo, a ponto de Tiago e João falar assim: Senhor, o Senhor quer que a gente então peça para descer fogo no céu e acabar com todo mundo? Aqui vai ter uma arrancada missionária, só que uma arrancada missionária com dificuldades. É depois desse contexto aqui que Jesus vai colocar à prova aqueles que querem segui-lo. Uma característica do discípulo de Cristo é a determinação. Se você quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você precisa ser determinado. Você precisa manter o foco. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns homens que foram determinados. Noé pregou 120 anos, rejeitado pela sociedade. Alguns poderiam chamá-lo de louco, insano. Construiu uma arca, começar um projeto imenso, se não tinha chuva. Mas ele foi persistente, foi determinado. Quando olhamos a vida de José, foi traído pelos irmãos, mas mesmo assim permaneceu resoluto, sem desistir, permaneceu determinado. O que falar de Daniel, que enfrentou uma cultura diferente, enfrentou a cova dos leões, cativo na Babilônia, longe talvez dos seus sonhos, mas mesmo assim foi alguém perseverante. Quando a gente olha às vezes para a igreja, a gente vê muitas pessoas que se decepcionam com a igreja. Um pastor outro dia contou uma ilustração, que uma senhora encontrou com uma irmã na igreja, na rua, e falou assim: ô irmã, por que você não está mais indo para a igreja? E a irmã disse assim: não pastor, lá tem muita gente hipócrita. Aí o pastor disse assim: pois pode vir, tem espaço para mais uma, pode voltar, volta que tem espaço para mais uma. A igreja tem problema? Sim. A igreja enfrenta dificuldades? Sim. Mas me diga, a igreja é formada por quem? Por pessoas. Muitas vezes os problemas da igreja são os nossos milindres, são as nossas vontades. Muitas vezes é a nossa falta de maturidade, de crescimento.
E ficamos decepcionados com A, com B, com C, e decidimos abandonar a Cristo, abandonar a igreja. O que é isso? Eu me lembro de uma vez que o pastor Amin Rodô estava pregando aqui em Botafogo, eu vim ver o culto, e palavras dele, tá? Ele disse assim: a igreja às vezes parece um orfanato. Não sei quantos lembram disso. Cheio de crianças mimadas, que por qualquer coisa começam a gritar e se desesperar. Os discípulos que estão determinados e focados naquilo que precisam fazer, eles não perdem o foco, eles não perdem a direção. A face determinada de Jesus é porque ele tinha uma missão para ser cumprida. O que essa face determinada de Jesus nos ensina? Ela nos chama para perseverança, nos convida à coragem, à resolução, mesmo quando tudo estiver difícil. Duas lições dessa face determinada: um convite à perseverança e a convocação diante das provas. Jesus sabia que ele seria rejeitado, Jesus sabia que iriam persegui-lo, Jesus sabia que iriam tratá-lo com injustiça, Jesus sabia que uma grande parte iria tentar de alguma maneira acusá-lo de coisas que ele não fez, e você sabe muito bem disso, mas mesmo assim ele se mantém resoluto, determinado à missão que ele deveria fazer. Jesus chama você para ser um discípulo determinado, alguém que não perde o foco, alguém que não perde a direção, alguém que sabe para onde está indo, alguém que não perde o propósito. Determinação não é a ausência de medo, mas a perseverança, apesar dele. Não é que a gente não vai ter medo de enfrentar o desconhecido, mas quando eu estou determinado, eu tenho a certeza de que Deus está comigo, e aí eu persevero, eu vou até o final, para poder cumprir a vontade de Deus. Que esse ano a determinação faça parte da sua vida, em nome de Jesus. Que não sejamos aqueles que começam coisas e não terminam as coisas, que abandonam os projetos no meio do caminho, que abandonam o discipulado no meio do caminho, que abandonam o chamado no meio do caminho. Que você seja determinado até o fim, até que o nosso Senhor Jesus volte. A face determinada, a face resplandecente de Jesus nos convida à oração. A face determinada de Jesus nos convida à coragem. Terceira face, a face manchada de Jesus. Mateus 26, verso 39. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus aqui está no Getsêmani, e você conhece muito bem esse relato. Aqui ele prostra o seu rosto na terra. Essa face é manchada pelo pó do Getsêmani, misturada com o seu sangue. Sobre ele o peso do pecado da humanidade, e sobre ele também a possível separação do Pai em sua mente acontecendo. Será que eu vou me separar do Pai? A face de Cristo manchada mostra aqui a dependência de alguém que, apesar dos seus desejos e das suas vontades, se coloca em submissão à vontade do Pai. A face manchada de Cristo é um convite para obediência. E a obediência só conhece um tempo, e esse tempo se chama agora. Eu já disse aqui em outro sermão, quanto mais tempo eu demoro para obedecer, mais difícil se torna a obediência. Jesus se coloca ali, sangue sai pelo seu corpo, o seu rosto está ali encostando no pó do Getsêmani, a sua face manchada, e ele diz assim: Pai,
Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, por favor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, que a tua vontade seja feita na minha vida. E a vontade do Pai foi a cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Olhando a face manchada de Cristo, podemos encontrar forças para submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Eu gosto de uma frase que ela diz: o verdadeiro cristianismo é visto quando a minha vontade entra em colisão com a vontade de Deus, e aí eu me submeto à vontade dele. Não seja levado pelos seus desejos, porque o coração do homem é enganoso. E aqui eu falo para jovens que estão iniciando o ano também, que vão fazer escolhas, que vão tomar decisões, em nome de Jesus, que a sua vontade seja feita conforme a vontade de Deus, os propósitos de Deus, que as suas escolhas estejam direcionadas com aquilo que Deus tem para você, e para isso eu preciso estar perto dele, em comunhão com ele, para que eu consiga ouvi-lo falar. A face manchada de Cristo, o que ela nos ensina? Ela nos convida e nos ensina uma verdadeira submissão. É um convite à submissão, uma convocação para poder obedecer. Deus quer que você esse ano seja um servo obediente à palavra dele. Que a sua oração todo dia seja: Senhor, por favor, me faça obedecer a tua palavra. Senhor, me ajuda a vencer aquilo que eu não consigo, por favor, Senhor. Me faça, Senhor Jesus, com que os votos que eu fiz, os compromissos que eu fiz, que eu firmei com o Senhor, que eu consiga cumpri-los pelo teu poder, pela ação do teu Espírito Santo em minha vida. Obediência não é uma opção, é uma resposta de quem ama a Deus. Quero caminhar para o final. A face sofredora de Cristo. Lucas 22, versos 63 a 65. E diz assim: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Essa face sofredora de Cristo, ela vai emergir de um julgamento, que na verdade não foi um julgamento, foi uma execução. Essa face sofredora de Cristo, ela nos mostra de alguém que foi ferido por punhos covardes. A face que anjos reverenciavam, a face que anjos adoravam, eles bateram nessa face. De algum sentido, de alguma maneira, nós também estávamos lá. Quando nós seguimos a nossa vontade, os desejos do nosso coração, e não queremos mais ouvir a voz de Deus, é como se a gente batesse nele. Mateus, no capítulo 26, versos 67 e 68, eu não vou ler, mas diz que não apenas bateram em Cristo, mas também cuspiram no seu rosto. Muito pior do que receber uma pancada é receber um cuspe, uma cuspidela na face. Quando alguém cospe na face, é sinônimo de desprezo. Ele sofreu isso por mim e por você. O que aprendemos na face de Cristo, a face sofredora de Cristo? Duas coisas: um convite ao serviço, um chamado à lealdade. Ele passa por tudo isso, sabendo que tem uma missão a ser cumprida. Jesus chama você para o serviço, para a lealdade, uma vida de fidelidade, um compromisso com Ele, com a sua palavra. A nossa vida precisa ser uma vida de serviço genuíno, constante,
ao nosso Deus. Cristo nos chamou para seguir com coragem, servir com amor e permanecer em fidelidade. Eu quero finalizar com a face gloriosa de Cristo. E a face gloriosa de Cristo se encontra aqui em Apocalipse 22, versos 3 e 4. Quando diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estarão o trono de Deus e do Cordeiro, na cidade santa. Os servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fonte está o nome dele. A próxima vez, quando ele se manifestar, não vai ser uma face sofredora, não vai ser uma face manchada, não vai ser uma face determinada, porque tudo já vai ter sido cumprido. A próxima vez que ele se manifestar, a sua face vai ser uma face gloriosa de vitória. E é por causa dessa face, é por causa dessa esperança, é que nós podemos continuar a nossa jornada da vida. Em breve nós veremos o nosso Rei face a face, e toda a glória de Deus vai encher toda a terra. É por causa dessa esperança que nós podemos suportar as possíveis dificuldades e os desencantos da vida. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia não conhecem o pecado, desconhecem o pecado. E os 2 últimos capítulos da Bíblia apresentam o banimento do pecado. Louvado seja Deus. Quando o nosso mestre voltar, nós vamos ver a glória dele. Estaremos para sempre com ele. E assim viveremos eternamente. Hoje, você pode tomar uma decisão em dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, o meu coração. Eu quero ser mais parecido contigo. Talvez você precise da face resplandecente de Cristo, que é um chamado à oração. Mas talvez você precise da face determinada de Cristo, que é um chamado à coragem. Talvez você precise da face manchada de Cristo, que é um chamado à submissão, à obediência. Qual é a face de Cristo que você precisa? O que é que você precisa dele nesse momento, nesse dia, para esse ano? Te abençoe. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.